Fala galera, tudo bem? Tá começando mais uma edição do nosso Truckcast, o seu podcast das estradas. Meu nome vocês já sabem, João Vitor, sou jornalista e redator da Infotruck, a sua rota da informação. E hoje a gente está recebendo ele, que é fundador e CEO da Slap Law, startup focada no segmento jurídico para empreendedores, Gustavo Sudbrack. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Valeu, João. Eu que agradeço aí o convite. Vamos dar. Oh, a honra é toda nossa de estar recebendo você aqui, Gustavo. E você, ouvinte, não esqueça, já deixa seu like, compartilha, ajuda a gente para fazer esse vídeo chegar para mais gente, hein? E a gente sempre lembra que esse episódio tem um oferecimento da Azul Rede de Postos, que é uma parada de qualidade com tudo que você precisa na estrada. São 5 postos de combustível no Paraná, localizados em Cascavel, Toledo, Candói, Diamante do Norte e Marechal Cândido Rondon. Azul Rede de Postos, a sua melhor parada. E hoje vai ser um pouquinho diferente nosso Truckcast. A gente vai falar sobre inovação, um assunto que se encaixa em todos os segmentos, inclusive no TRC. A gente vai falar sobre as startups, o papel delas no processo de inovação, o que é inovar de fato. Vamos falar sobre fusão de mercado, como que é esse processo, se existem restrições. Gustavo vai comentar um pouco com a gente, os desafios jurídicos para as startups. Vamos falar sobre também os desastres, como por exemplo no Rio Grande do Sul a gente teve há pouco tempo, tá? O Rio Grande vem se recuperando e a gente vai falar o que as startups sofrem nesses casos, o que elas sofreram e o que elas podem fazer, né, em situações adversas como essa. Então tudo isso e muito mais você vai conferir aqui e agora com o Gustavo, nosso especialista. Vem com a gente! Bom, então, para a gente começar, como já é de costume aqui do Truckcast, Gustavo, para quem não te conhece, queria que você contasse um pouquinho da sua história e de onde surgiu, como você começou, como você entrou na Slap Law, como que surgiu essa ideia? Boa. Bom, eu já sou mais velho, né, Vitor? Então, João, Vitor, já tenho bastante história aí, mas resumindo a primeira parte ali, eu estudei uma faculdade de Direito super tradicional aqui em Porto Alegre, a Faculdade Federal, uma das melhores do Brasil, mas muito tradicional, focada em formar profissionais da área pública, juízes, promotores e políticos, né? O próprio Getúlio Vargas lá foi um dos alunos da nossa faculdade. Então, com essa vocação da faculdade muito para a carreira pública, embora eu sempre quisesse empreender, eu gostasse muito da advocacia, eu acabei olhando um pouco para o público, acabei entrando num estágio no Tribunal de Justiça, depois de ter estagiado num escritório grande, acabei fazendo um estágio no Tribunal de Justiça e fiquei por 8 anos no Tribunal de Justiça, trabalhando como assessor desembargador. Foi super legal, o desembargador, né, o juiz de segunda instância, né, quando recorre para o tribunal, é o desembargador que julga. Foi super legal, super enriquecedor, aprendi muito, mas eu tinha aquela vontade de empreender, de fazer diferente, de advogar, e aí com o convite de alguns amigos eu entrei numa startup de saúde, que agora, 12 anos depois, acho que 13 anos depois, a gente fez uma venda, 15 anos depois, a gente está fazendo a venda dela, que não deu certo, né? 15 anos depois vendendo por um valor baixo, porque não deu certo, mas foi a maior escola para mim, porque ali eu vi que, eu queria trabalhar com empresas, queria ser advogado de empresas, de preferência, empresas de tecnologia. Na época a gente não falava startup ainda, nem tinha esse termo, então a gente buscava algumas referências fora para conseguir estudar, mas não era bem startup. Dali eu fui para um escritório de advocacia super tradicional, bem grande, mas que tinha uma pegada de tentar olhar para as novas tecnologias e tal, o escritório aqui do Sul. E aí eu sempre tive uma vontade de empreender, né? Então eu, dentro do escritório, tentei criar o braço de atendimento de startups, apresentei para os sócios, eles acharam super legal, mas não coube lá na operação deles. Ficou uma coisa muito descasada, a história era muito grande, ia ter que cobrar muito barato, mas aquilo foi me marcando. Então já era a segunda vez que eu tinha tentado entrar nesse mercado. Por questões da vida, eu acabei indo morar na China e fiquei 3 anos. Na verdade, porque minha esposa foi transferida, né, da empresa que ela trabalha, e aí a gente foi morar na China. Fui de acompanhante. No primeiro momento eu fiquei vinculado ao escritório, mas aí não aconteciam muitos negócios, embora o escritório fosse um escritório grande, não tinha um negócio na China para a gente. Eu acabei fazendo de tudo um pouco, empreendendo em geral, tudo que você possa imaginar, começando, né, óbvio, com trading, que é a operação de compra e venda de insumos, equipamentos para comércio internacional, que é o que todo mundo faz quando vai para a China, né, tentar vender, comprar insumos. Eu tentei mandar de lá para cá, daqui para lá, mas não é uma área muito simples de começar. E o Brasil estava em crise lá em 2015, 16, 17, estava em crise. Então, mesmo os grandes operadores de trading estavam fazendo coisas de
valor agregado menor, e aí era difícil entrar nesse mercado, porque quando o grande está fazendo coisa pequena, tu não tem muito espaço para operar. E aí eu fui, enfim, testando de tudo um pouco, empreendi marca de roupa, marca de comida saudável, fui fazendo um monte de coisa. E quando chegou mais perto de voltar, eu disse, bom, eu não virei empreendedor aqui, não fiquei rico, né? Não acertei numa empresa, vou ter que voltar para o meu mundo. E o meu mundo é o jurídico. Mas eu não quero aquele mesmo modelo de escritório, eu quero pensar uma coisa diferente, eu quero ter um escritório mais moderno, mais inovador, que tem uma cara diferente. Eu já tinha essa questão de startup. Acabei voltando para o Brasil, e aí um ponto importante aqui para nossa para a audiência. Antes de voltar para o Brasil, eu criei um plano, e eu não sou nada organizado, eu sou um cara completamente desorganizado, mas procurei uma pessoa para me ajudar a fazer um plano de ação. Cara, o que eu vou fazer no próximo ano, para quando eu pisar no Brasil, eu não estar completamente afastado 2 anos. Então, criei todo um planejamento, comecei a escrever, comecei a falar com clientes, comecei a interagir com outros escritórios, estando lá na China ainda, tentando oferecer serviço gratuito para umas startups, para voltar a pegar o traquejo. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu já cheguei com uma marca, um branding pessoal assim, um pouquinho, né, começando a se destacar no mercado de inovação jurídica e tal. E aí eu tive algumas propostas de escritório, mas encontrei outros empreendedores da área jurídica que tinham um escritório completamente diferente do que eu queria fazer, mas que disseram, cara, a gente gostou da tua ideia, a gente vai investir, e aí eles bancaram o escritório. E aí a gente começou literalmente o escritório de advocacia como uma startup, com recurso, querendo crescer de forma inorgânica, ou seja, botando dinheiro para crescer rápido. A gente montou um time, fez uma sede muito legal, depois fez uma outra sede, e aí focando primeiro em startups, depois em empresas que queriam uma advocacia mais inovadora, de novo mundo, e hoje a gente tem vários clientes, a maioria startup ainda, mas a gente tem muita empresa de serviço, escritório de advocacia, escritório de contabilidade, escritório de branding, de marketing, empresa de software, então a gente tem bastante coisa de serviço, muita startup e algumas empresas da velha economia. A gente atende uma mineradora, a gente atende um player, né, uma empresa gigantesca de estacionamentos, a gente atende uma empresa duas empresas do setor de engenharia e incorporação de prédios, né, umas incorporadoras. Então, basicamente isso, começamos bem em formato startup, recebendo um investimento, fazendo, né, apresentação para investidores, e aí as coisas começaram a acontecer, e hoje a gente é um escritório que opera muito num formato diferente, né, mais rápido, mais inovador, mais simples, mas que hoje atende uma gama maior de empresas. Então, resumo, não tão resumido assim, é isso. Não, perfeito, dá para entender e ver essa grande história que tu teve já e esse planejamento para uma empresa que está começando é fundamental, igual você teve antes de voltar. E, Gustavo, queria te perguntar, hoje, como você enxerga, qual que é o principal desafio para abrir uma startup no Brasil? Que mentalidade que o empreendedor deve ter? Que você enxerga assim como a principal virada de chave para se abrir uma startup no Brasil hoje? Perfeito, uma boa pergunta. O grande ponto da startup é que a startup não é uma empresa nascente só. Ela é uma empresa nascente que precisa ter uma carga de tecnologia e que tem uma jornada muito específica. As pessoas querem começar a empreender hoje, vou fazer um e-commerce. O e-commerce não é uma startup. Qual é a lógica? A não ser que tenha uma lógica de startup por trás do e-commerce. Qual é essa lógica? Toda vez que a gente começa um negócio que é uma startup, eu preciso pensar nesse crescimento super rápido e normalmente de forma não orgânica. O que é a forma orgânica? Eu abro uma padaria, a gente põe umas pessoas para panfletar nas outras esquinas, abriu a padaria ali, o pão novinho, é bom, é diferente, as pessoas começam a vir. Em 10 anos, se tudo der certo, eu consolidei o ponto, cada dia vem mais gente, eu ganho e perco clientes, mas eu tenho uma estabilidade do negócio. Eu não faço aquele negócio para vender. Se eu botar um investidor ali, o cara vai dizer, tá bem, eu vou investir para quê? Eu vou investir 100 mil reais e daqui 10 anos eu tenho 150. Não é um negócio para investimento. Qual é a lógica de startup? Eu vou botar 100 mil e eu vou tirar 1 milhão. O empreendedor vai começar hoje, no dia 1, com aquele produto específico, ele vai subir, descer, mudar, trocar e tal, mas no final do ano ele vai ter testado 70 hipóteses, ele vai ter acertado em uma, e se tudo der certo, essa uma, ele vai mostrar para o investidor e vai botar um super dinheiro ali, e esse super dinheiro ele vai usar para crescer de forma inorgânica, quer dizer o quê? Ele vai contratar um monte de gente,
que não precisaria, porque ele vai queimar todo aquele dinheiro para fazer a empresa ficar com um produto um pouco melhor, para bater na porta de um novo investidor com um bolso mais fundo, que queira ganhar mais vezes ainda, e o cara vai dizer, então esse cara botou 100, agora em um ano eu vou buscar o cara que tem 1 milhão. Depois que o cara vai botar 1 milhão, eu vou buscar o cara que tem 10 milhões. E assim a gente vai crescendo, e é por isso que a gente vê o Nubank, a gente vê o Airbnb, a gente vê todas essas, o WhatsApp, o Instagram, todas essas startups que hoje fazem parte da nossa vida começaram assim. E elas são todas muito recentes. A Amazon é mais antiga até, mas a maioria delas cresceu muito rápido, com muito dinheiro de capital externo, né, com o Waze da vida, botaram muito dinheiro para crescer muito rápido, para chegar num patamar muito grande. Essa é a lógica da startup. Então, antes de pensar no negócio, o empreendedor tem que ter essa mentalidade. Cara, se eu sou um cara mais calmo, eu quero começar um negócio pequeno, eu quero crescer devagar, não é uma startup. Tu está empreendendo com um outro negócio. Agora, não é uma startup, porque startup pressupõe esse crescimento rápido, pressupõe que tem a capacidade de escalar, que é o que a gente fala muito, que é o quê? Pô, eu começo a desenvolver um produto, eu faço um protótipo, eu ponho na rua, deu errado, eu volto para casa, faço de novo, tento de novo, deu errado, volto para casa, faço de novo, deu certo. A gente chama essa fase de MVP, né? Que é o mínimo produto viável para aquela startup começar a dar certo. Não é o WhatsApp de hoje, mas é um WhatsApp que permite a comunicação sem ser por SMS. Validou. As pessoas pagou. O mercado validou, que a gente chama de market fit. Tem um fit no mercado, as pessoas querem pagar. Querem pagar? Então tá. Então qual é o próximo passo? Cara, o próximo passo é começar a boletar. É pegar aquele protótipo, dar uma melhoradinha e botar no mercado. Vendendo 1, 2, 3, 4, 5. Cara, provei que dá para fazer. Os 5 que eu fiz, eu faço 100 e que dá para vender, que o mercado gosta e que ele dura. Beleza, aí eu bato na porta no fundo e digo, cara, agora eu preciso escalar. O que é o escalar? É botar muito dinheiro dentro para a gente crescer base, para eu chegar em mais gente. Não necessariamente eu preciso crescer a minha estrutura, meus custos operacionais, mas eu preciso pegar aquele mesmo negocinho que está funcionando ali, eu vou trazer mais milhares de clientes e o negócio vai continuar funcionando. E isso tinha uma escala. É quando a margem os custos de o tempo são desproporcionais ao crescimento. Cresce muito rápido. Então é isso que a gente fala a escala. E aí os fundos querem botar mais dinheiro. Então, muito mais do que pensar o que eu vou fazer, é ter essa capacidade, essa mentalidade de tomar risco, de errar, acertar, passar um perrengue violento até acertar a mão do produto, buscar um investidor e aí trocar de patamar. Então, a startup sai em 1, 2 anos, às vezes ela sai do zero absoluto ou para o negativo, porque os caras erram, gastam dinheiro, para um sucesso que já é muito maior do que muitas empresas que começam pequeno e vão sempre ser pequenas. Sim. É um ciclo, né? Cada vez mais querendo buscar investimentos e buscar valores para escalar e crescer cada vez mais. É bem isso. E a gente tem uma pergunta agora para você, Gustavo, que é uma pergunta bem simples e direta, né? A gente fala sobre o papel da startup quando o assunto é inovação. Queria que você falasse o que é inovar para você. Boa, eu dei uma aula ontem de direito sobre inovação, cara. E aí, na verdade, a inovação, estou bem convencido desde os últimos tempos, aí, falando muito sobre inovação. Inovação é uma metodologia, é uma forma, é um caminho para a gente redesenhar alguma coisa que a gente não está satisfeito. Então, cara, não gosto desse formato de táxi. Demora, os caras são mal-humorados, os carros não são bons, os caras não sei o quê. Né? Nas grandes capitais era assim o táxi, né? No interior, tanto que o Uber não é tão forte nos interiores, em cidades menores, porque tem o taxista que é o cara que tem o atendimento massa, que é o cara... Mas nas grandes cidades, aquilo ficou muito deteriorado com o tempo. Então, os Ubers olhavam para aqueles, cara, eu consigo usar o meu carro, que é melhor, eu dou um atendimento bom. Como é que o Uber pensou naquilo? Cara, como é que eu inovo? A dor as pessoas querem melhores transportes, mais rápido, mais fácil, mais barato. E, por outro lado, os donos de veículos estão com veículos ociosos. Né? Eu ando com o meu carro, estou eu sozinho, tem mais 3 lugares no mínimo, 4 lugares. Então, tem uma dor, tem uma necessidade.
o que eu preciso para fazer algo diferente nesse mercado, além desse ponto de partida? Cara, eu preciso ter uma mentalidade, e aí pode ser criativa ou só inquieta, dizer assim, cara, dá para fazer diferente. Existe um outro formato, né? Tem como a gente criar um modelo de negócio, criar um negócio que bata de frente com essa realidade que eu não quero. Então, primeiro de tudo, é uma mentalidade diferente. Eu preciso pensar diferente, eu preciso ser inquieto, eu preciso... E aí, o segundo ponto é entender qual é o processo daquilo. Cara, qual é o processo do táxi que não funciona? Por que não funciona? Ah, não funciona por isso. Tá, qual é o processo que eu vou colocar? Eu tô com essa mentalidade diferente, eu quero... Cara, é conectar coisas, às vezes aleatórias, que façam sentido nessa metodologia. Cara, é uma inovação que vai trazer tecnologia, o Uber é isso. Mas, cara, o Uber não inventou nenhuma tecnologia, nenhuma. Ele usou a internet que já existia, dados que já existiam, os smartphones que já existiam, GPS que já existia, o motorista e o carro já existiam. Então, cara, o Uber não criou nada. Mas ele realmente destruiu o mercado inteiro. O Uber impactou o mundo, né? Não só nos transportes, como na questão do trabalho, né? Não é emprego, mas é trabalho para muita gente. Cara, mudou a forma como os seguros vendem seguro para a frota, como os caras vendem. Então, é uma super inovação, é um negócio super inovador que surgiu não necessariamente numa tecnologia, mas um conjunto delas num processo, né, numa metodologia, num processo de enfrentar um cenário que me deixa desconfortável. Então, eu acho que é isso, não é uma inovar, de novo, não é uma habilidade, eu sou um inovador. Não, cara. Tu te torna um inovador à medida que tu testa e cria metodologias e cria formatos e tu cria cenários para desenvolver novas coisas. Né? Vou pegar um exemplo da BIC, por exemplo. A BIC é a mesma BIC desde 1960, mas ela é cheia de pequenas mudanças. E ali a gente tem inovações incrementais. Eles foram melhorando a BIC para ela não ficar obsoleta à medida que o tempo vai passando. Então eles foram, cara, a tampinha fechada em cima, uma criança põe na boca, engasga, entope, não sei o quê. O buraquinho do lado é pro ar circular e também não... Então, assim, eu vou inconformado com um fato, criando formas de melhorar. Então, não necessariamente é uma tecnologia. Ela pode ser só pequenos passinhos que a gente vai fazendo. As inovações disruptivas, pelo outro lado, que são o Uber, o Nubank. O Nubank destruiu com o mercado bancário. Hoje é a marca mais valiosa do banco. Hoje é a empresa, o banco com o maior número de clientes. Já é a marca de banco mais valiosa do Brasil. Os caras têm 10 anos. O Itaú tem 100 e tantos. O que o Nubank fez? Ele endereçou tudo que as pessoas não gostavam no banco. Tudo que as pessoas reclamavam, eles foram lá e fizeram diferente. Então, isso foi uma inovação. Ela é realmente disruptiva. Ela quebrou um mercado. Disrupção é quebrar alguma coisa. Ela deu uma quebrada no mercado. Né? E o último ponto é que, cara, inovação, diferentemente de criatividade, tem que gerar boleto. E tem uma frase de não me lembro quem é que falou, mas que é: inovação sem gerar boleto é só invenção. Invenção não gera valor para a sociedade. Pode até gerar para o cara que inventou. Fiz um botãozinho, grande coisa, melhorou a forma que corta grama. A gente sempre vê aquelas pessoas que são os inventores, né? O cara inventou um jeito de botar uma folha de bananeira que te abana. Mas isso aí não muda o mundo, né? Então, para ser uma inovação mesmo, ela precisa pegar essa inovação, essa invenção, esse processo criativo, botar num fluxo de empresa e aquilo ali tem que gerar dinheiro, tem que gerar valor. Se gerou boleto, aquilo de fato é uma inovação, né, produtiva. Não, perfeito. Esse é o ponto, né? A gente fala, se não vender, não gerar receita, vai ser só uma perda de tempo, só uma invenção, igual você falou. É bom, a pessoa que inventou pode se sentir muito bem, mas não vai fazer aquela diferença e a pessoa não vai conseguir sobreviver só disso, né? Então, de fato, tem que gerar um valor. E, Gustavo, a gente acompanha no Instagram da Slap Lock vocês falando sobre um assunto muito pertinente, muito... eu fiquei bastante curioso, particularmente, sobre fusão de mercado. Queria que você falasse como que isso acontece, se existe alguma barreira para duas empresas se unirem, porque existe toda aquela questão de monopólio. Queria que você falasse como, né, um âmbito mais jurídico, como que funciona essa fusão de mercado, e para as startups também, se existe startups que se juntam para ter um poder maior, vamos falar assim. Perfeito.
A gente chama de fusões e aquisições, né? No termo mais moderno são os M&As, que em inglês é Merger and Acquisition, que é o quê? É fusões e aquisições, exatamente a mesma coisa. O que acontece? O mercado, ele sempre, isso é um movimento muito comum, ele busca consolidação. Então, assim, toda empresa grande chega um momento em que ela diz, cara, como é que eu cresço mais? Eu não consigo ficar inventando novas Coca-Colas todos, né? Eu tenho uma fórmula matadora, eu consigo fazer alguns produtos parecidos ali, mas chega um momento em que, cara, a minha velocidade de inovar, de criar novos produtos e tal, ela não é tão grande. Então, o que as empresas fazem? Elas olham para o lado. Pô, essa água aqui que, sei lá, que era da fonte concessionária mineração Arroio Bonito. Cara, ela é uma água boa, é mineral e tal. Por que eu não compro aqui, eu Coca-Cola? Por que eu vou lá e compro? Porque daí eu junto isso no meu portfólio, eu tenho mais algo para oferecer. E aí quando o cara compra Coca-Cola, ele também compra minha água. E aí ele também compra o Gatorade, que na verdade Gatorade é Pepsi, mas ele compra o Powerade, que é o concorrente da Coca. Ah, mas por que tu não faz internamente? Porque leva tempo. Porque toda vez que uma empresa fica grande, ela fica lenta. É sempre assim. Por que ela fica lenta? Por vários motivos. Primeiro, porque toda corporação maior, ela fica mais complexa, mas também porque ela precisa ter controles. Quando a gente é uma startup, a gente fala primeiro em progresso, depois ordem. Então, primeiro é uma bagunça, cresce de qualquer jeito, vai organizando, vai endereçando só o que é prioridade. Quando a startup fica mais madura e vira uma empresa, a gente começa a ter que olhar para a ordem. Né? Putz, eu vou ter que organizar isso aqui. Quando a empresa cresce e vira uma Coca-Cola, pegar um exemplo da Coca-Cola, cara, tem compliance, tem riscos, tem um monte de política de antifraude, tem política de fornecedor, tem política de compra, política de não sei o quê. E se não for assim, a empresa não se mantém. Então ela tem que ficar assim. Quando ela olha para o lado, ela diz, essa água Vita aqui, Vale Vita aqui, os caras estão fazendo tudo meio de qualquer jeito, mas os caras saíram do ponto 0 até o ponto 2, cara, muito rápido. Então eles já passaram essa parte inicial e eu consigo agora plugar esses caras no meu portfólio, eu aumento o meu portfólio, eu vendo mais valor, eu aumento o meu ticket, eu uso a água deles para usar na minha Coca-Cola, que vai ficar melhor. Então, na lógica, aquisições e concentração de mercado são muito comuns. Seja para ganhar base de clientes, seja para aumentar portfólio de produtos, seja para trazer inovação para dentro de casa. E isso acontece muito. Então, a Apple, quando foi lá e comprou... a Apple não compra tanta gente, assim, mas vamos pegar o Google. Cara, o Google comprou o Waze, Foi isso, né? Se não me engano. Não me lembro. Enfim, tem várias movimentações, eu confundo. Mas, cara, o Google comprou uma empresa de carro lá, o Waymo lá da vida. Comprou... O Facebook também compra bastante, né? O Facebook comprou o óculos, o Facebook comprou o Instagram, o Facebook comprou o WhatsApp. O exemplo que tu deu foi muito melhor, mais fácil de a gente ilustrar. Cara, a Microsoft comprou várias de game também, acho que o próprio Xbox, eu acho que não foi criado dentro, às vezes trouxeram. Então, cara, por que eles fizeram esses movimentos? Para inovar, para aumentar portfólio, para ganhar time, para ganhar produto, mas para trazer essa inquietude também dos empreendedores. E a gente chama isso de acqui-hiring muitas vezes. Às vezes uma empresa grande compra uma startup e mata o produto. Mas por que ele botou um monte de dinheiro? Ele cria o time. O time que foi capaz de fazer essa água dentro da Coca-Cola, eles vão fazer chover. Então, esse formato de aquisição é muito importante. Às vezes, empresas do mesmo tamanho, na grande maioria das vezes, uma empresa maior comprando uma menor. Quando são empresas do mesmo tamanho, pode ser uma compra, uma aquisição, ou pode ser uma fusão. Elas podem simplesmente só se juntar e criar uma terceira ou operar junto no mesmo guarda-chuva. As startups acontece também bastante, cada vez mais acontece isso, até empresas médias comprando startups. Porque as muito grandes compram já startups que já são bem grandes. Né? Porque tu consegue imaginar que uma Coca-Cola não vai comprar, vamos botar um exemplo, se o Slap é uma... tem 15 pessoas trabalhando, 10 pessoas, a Coca-Cola deve ter 1 milhão de funcionários no mundo, sabe? Então, assim, a gente vê mais aquisições em tamanhos um pouco mais perto, ou produtos consolidados, ou coisas muito grandes. E aí, muitas vezes, para otimizar a resposta, muitas vezes as empresas grandes que querem comprar, elas não têm como comprar porque estão muito grande, desproporcional, mas elas querem jogar o jogo da startup, da inovação. Então elas investem. Elas vão lá, que nem a Microsoft investiu na OpenAI, que é no ChatGPT. Botou um dinheiro lá,
para ficar perto, para ficar acompanhando, para marcar território e depois, eventualmente, ela acabar comprando o controle e tal. Então, acontece muito. As startups em estágios iniciais são investidas primeiro por pessoas próximas, que a gente chama de family, friends and fools. Nos Estados Unidos, fools é tolos. Então, assim, por que tolos? Porque tem que ser muito louco para investir numa startup, porque 1 em 20 dá certo. Então, amigos, parentes e tolos investem. E nas rodadas subsequentes são fundos de investimento de pessoas que já fizeram algumas coisas e deram certo na vida, sobrou um dinheiro, ele investe, assim como ações, né, bem parecido, mas a partir de um certo momento são grandes fundos e grandes empresas que ou compram ou investem grandes valores de dinheiro. Então, em resumo, é isso. Não, perfeito. Acho que deu para entender bastante como funciona essa questão da fusão de mercado. E, Gustavo, a gente tá com o nosso tempo curto aqui, a gente fala aqui no Traycast, tudo que é bom passar muito rápido, mas a gente não pode deixar de comentar que recentemente a gente passou aí no Rio Grande do Sul, né, tudo que a gente tem visto, tudo que tem acontecido. Trazendo para o nosso assunto, queria que você falasse, para as startups o investimento já costuma ser baixo, tem algumas que não têm investimento, outras dependem desse investimento, né, o capital próprio deles não costuma ser baixo. Em situações de desastre, de tragédia, o que as startups costumam sofrer nesse período? A gente imagina que seja um sofrimento maior. E o que elas fazem para sobreviver? Cara, pois tu sabe que é uma resposta não é muito simples. Porque se a gente pegar o último exemplo de tragédia que nós tivemos geral, global, né, que foi a pandemia, foi um dos maiores aceleradores de negócios que pôde ter acontecido. A pandemia, principalmente porque as empresas precisavam se digitalizar, foi um grande acelerador, talvez o maior acelerador. A gente só está gravando um podcast aqui pelo Google, com possibilidade de gravar, com tranquilidade, porque às vezes até tinha tecnologia antes, mas a gente ficava, não, presencial é melhor, se não for presencial eu não faço. Cara, essas coisas só aconteceram porque a pandemia nos pegou de calça curta, né, como a gente fala, e mudou a forma como a gente vê o mundo e como a gente faz as coisas. Então, se a gente transportar para cá, o que a gente pode trazer de aprendizado da pandemia? Cara, quem trabalha com tecnologia vai ter que olhar como a tecnologia dele ajuda e potencializa nesse momento de reconstrução. Ah, Gustavo, mas a minha não faz nada, não tem nada a ver com o mercado, não tem... Puta, a enchente... Falei palavrão aqui, desculpa. Hoje eu falei esse mesmo palavrão e aí meu filho, 2 anos, repetiu no carro hoje. E o mais velho disse, papai, o mano falou o teu palavrão, não pode. Ai, que droga. Então, cara, com filho tem que cuidar. Mas a lógica é, cara, se eu não vendo para o mercado local, ou se eu vendo no mercado local, mas a minha solução não vai ser comprada agora, por algum motivo, não vai ter grana, não vai ter crédito, cara, eu tenho que olhar para o resto do país, entendeu? Eu vou ter que olhar para o resto, olhar para o norte. Ah, o meu negócio funciona muito bem aqui no sul porque eu faço gado de corte, pecuária de sei lá o quê. Cara, beleza, dá para mudar para soja, dá para mudar para sei lá onde, para arroz, dá para... O que eu vou olhar? E isso, cara, é um aprendizado muito bom que a pandemia trouxe, que é dá para mudar rápido. Uma tragédia, por mais triste que ela seja, ela impõe aqueles que querem e que precisam fazer acontecer uma jornada de reconstrução, adaptação, de novos olhares, de tentar validar de novo e tal. Então, eu acho que vale muito esse ensinamento. Assim, o próprio escritório aqui, a gente atende muito no consultivo, que é o quê? Que é ajudar os clientes a construir, estruturar o negócio e tal. Qual é o drama agora na pandemia, na pós-enchente? Cara, tem muita empresa endividada, tem muita empresa que não está conseguindo pagar as contas. Então a gente olhou para esse cenário, cara, como é que eu, como escritório de advocacia, ajudo esses caras? Renegociação de dívida, processo, defesa em processo de cobrança, de execução. Então é um pouco dessa mentalidade. Cara, eu vou ficar sofrendo, esperando aqui que não tem tanto negócio nascendo, porque agora vai nascer pouco negócio aqui. A gente é muito focado em ajudar o cara a sair do ponto zero. O que eu tenho que fazer? Para esse produto, eu vou ter que olhar para o resto do país. Agora, quais são os produtos que hoje aqui fazem sentido? Cara, dívida, devedor, por aí vai. Então, e é igual você falou também, né? Agora há pouco, na necessidade surgem novas ideias, porque precisa sair, precisa de se movimentar de algum jeito para tentar melhorar. E é importante ver também esse lado de
tá ajudando as pessoas, quem precisa aí próximo, né? E não só no caso do Rio Grande do Sul, a gente tratando desse exemplo, mas em casos de desastres, nessas situações mais complicadas, é importante ter a ajuda de quem pode, né? Quem pode ajudar, contribuir da melhor forma. Mas, Gustavo, então a gente tá terminando por aqui. Foi uma honra poder te ouvir. Queria te agradecer pela presença, pelo tempo disponibilizado. E também deixar as portas do TreCast também sempre abertas para ti e para o pessoal da Slap Law. Foi uma verdadeira aula aí sobre inovação. E muito obrigado. Não, eu que agradeço, cara. Espero que tenha feito sentido aí o que eu falei. Espero que as pessoas compreendam, entendam. Fico super à disposição aqui para trocar ideia, para a gente bater papo, para, enfim, tentar contribuir o máximo possível com o que eu puder. Então, muito obrigado mesmo. Adorei o papo. Foi muito bem conduzido por ti, João. Parabéns. E conta comigo sempre com o Slap Lock. Valeu, muito obrigado. Nós que agradecemos, Gustavo. E você, ouvinte, se você gostou, não esqueça, deixe seu like, siga a gente nas redes sociais, @TreCastBR. Estaremos sempre aqui, sempre semanalmente, com muitas novidades sobre o setor do transporte e muito mais. Até a próxima, grande abraço. Valeu!